Vocês reparem, temos aqui uma balança. Geralmente uma balança serve para equilibrar ou para pesar coisas, né? E nós vivemos atualmente na Terra numa duplicidade de paradigmas, né? Temos o paradigma materialista e o paradigma espiritualista, né? Portanto, o espiritismo veio matar a morte, o paradigma materialista aqui simbolizado no dinheiro e o paradigma espiritualista ali simbolizado no peso que equilibra as coisas, né? O espiritismo veio matar a morte. E depois disso, a física quântica veio matar o materialismo, veio dizer que tudo é energia, né? Apenas em estados da matéria diferentes. Isto seria energia coagulada, como se costuma dizer, né? Então, para além desse fator que é altamente favorável ao homem, porque o paradigma espiritualista vem de encontro à vontade do ser humano. Quem é que aqui quer morrer? Desaparecer, acabar. Só há uma pessoa, né? Mas a grande maioria não quer. Portanto, a essência do ser humano qual é? É uma essência imortal. Todos nós temos o instinto da sobrevivência. Todos nós desejaríamos nunca morrer, né? Mesmo aqueles que não sabem que a vida continua. Ok? Então, esse paradigma espiritualista vem de encontro às necessidades do homem. E está subejamente provado nos dias que correm. É claro que é preciso divulgar estas ideias e por isso nós estamos a fazer esta palestra, que depois irá estar no YouTube e irá estar também no Facebook do Centro de Cultura Espírita. É preciso divulgar estas ideias porquê? Porque a grande maioria dos seres humanos ainda ressonam na cama do materialismo, né? E com estas ideias, talvez, quem sabe, eles vão despertar para um lindo dia de sol que existe, né, no nosso cotidiano e que está aí a abrir as persianas do espiritualismo, que vão abrir também novos horizontes existenciais ao homem. Muito bem. Então, vida além da morte, as provas, ok? Vamos apresentar aqui as provas que existem atualmente de que a vida além da morte é uma realidade, não é uma crença, é baseada em factos. Quais são? Experiências de quase morte, a TCI, transcomunicação instrumental, a TCM, transcomunicação mediúnica, comunicação através de médiuns, casos sugestivos de reencarnação, visões no leito de morte, VLM, e experiências fora do corpo. Vamos ver um bocadinho? Pode ser? Então, vamos começar pelas EQMs. Agora o Fantástico conta uma história do além. Um neurocirurgião americano nunca acreditou em vida após a morte, até passar por uma experiência dramática. Pois é, ele entrou em coma profundo. Daí teve visões de uma espécie de paraíso. E quando voltou, estava convencido de que existe vida do outro lado. O que existe depois que a vida acaba? Para o neurocirurgião Alexander Eben, a morte sempre significou o fim de tudo. Ele entende do assunto. Foi professor da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, e há mais de 25 anos estuda o cérebro. Sempre tinha uma explicação científica para os relatos dos pacientes que voltavam do coma com histórias de jornadas fora do corpo para lugares desconhecidos. Até que ele próprio vivenciou uma delas. E agora afirma: existe vida após a morte. 10 de novembro de 2008, o Dr. Alexander é levado às pressas para o hospital com fortes dores de cabeça.
Ao chegar lá, é imediatamente internado na UTI. Em poucas horas, já estava em coma profundo. Ele havia contraído uma forma rara de meningite. Quando o Dr. Alexander entrou no hospital, os médicos disseram à família que a possibilidade dele sobreviver seria muito baixa. Ele ficou em coma profundo por 7 dias. E foi durante esse período que o Dr. Alexander afirma ter tido a experiência mais fantástica que um ser humano pode ter. Na jornada que eu tive não existia corpo, apenas a minha consciência, diz o médico. Meu cérebro não funcionava. Eu não me lembrava de nada da minha vida pessoal, meus filhos ou quem eu era. Ele escreveu um livro para relatar a sua experiência de quase morte e conta que primeiro foi levado para um ambiente escuro, lamacento. Em seguida, chegou a um lugar bonito e tranquilo. Um vale extenso, muito verde, cheio de flores e repleto de borboletas, diz ele. Ali também estava um espírito lindo, uma mulher com uma roupa simples e com asas. Ela me disse: você vai ser amado para sempre. Não há nada a temer. Nós vamos cuidar de você. Pergunto ao Dr. Alexander se ele viu Deus. Ele disse que sim. Deus estava em tudo ao meu redor. Ele estava lá o tempo todo. Esse pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora participa do maior estudo mundial já feito sobre as experiências de quase morte. Os estudos mostram que apenas 10%, uma em cada 10 pessoas que tiveram uma ressuscitação bem-sucedida, relatam experiência de quase morte. Os pacientes que vivenciaram uma experiência de quase morte tendem a ter, ao longo do tempo, por exemplo, aumento da satisfação com a vida, tendem a ter diminuição do medo da morte, maior apreciação da espiritualidade, maior apreciação da natureza. A morte é uma transição, não é o fim de tudo, resume o Dr. Alexander. Minha jornada serviu para me mostrar que a consciência nossa existe além do corpo. E ela é muito mais rica fora dele. Isso pode significar que a nossa alma, nosso espírito, seria eterno. No Brasil existem pacientes como o Dr. Alexander. Outro caso aconteceu com a mãe de Vera Tabak, que passou 3 meses em coma. Ela voltou contando uma história incrível. Ela confessou que tinha estado nesse período de coma, ela se viu como se fosse um quarto de hospital, sempre numa cama, com várias pessoas em volta, de branco, e ela disse que ela tinha feito um acordo, que eles tinham dado mais 20 anos para ela, que ela ia conseguir criar os filhos e depois ela ia embora. E a gente achou aquilo uma história, né? Mas realmente aconteceu. Foi 17 de outubro de 74, quando ela foi para a UTI. E voltou depois de um tempo. Quando passou 20 anos, em 94, em abril ela começou a se sentir mal. 5 horas da manhã, 18 de outubro de 94, ela morreu. Porque ela sempre dizia que na vida só não tinha jeito para a morte, né? E depois que ela voltou, ela disse que até para a morte tinha jeito. O Dr. Alexander diz que por 2 anos tentou achar uma explicação científica para o que aconteceu com ele e com outros pacientes. Queria saber se tudo podia ser uma ilusão produzida de alguma maneira pelo cérebro. E cheguei à conclusão de que não há como explicar. Não foi alucinação, não foi sonho. Mas nem todos concordam. O professor de neurociências da Universidade de Colômbia, Jim Mobbs, diz que é difícil acreditar num desligamento completo do cérebro e que mesmo no caso do Dr. Alexander, outras áreas do cérebro podem ter permanecido ativas, provocando as sensações que ele descreve. O nosso cérebro é muito bom em transformar a realidade. Num acidente, como um trauma na cabeça, os caminhos do cérebro podem ser danificados, mas é possível que ele encontre outras maneiras de identificar os sinais que vêm de fora e criar uma nova experiência, como a da quase morte, por exemplo. Analgésicos fortes e a baixa oxigenação do cérebro durante estados de coma podem explicar que luzes e sons estranhos sejam percebidos pela mente.
E a sensação de estar fora do corpo já foi induzida artificialmente em muitas pesquisas. Eu acho que essas experiências de quase morte, na realidade, são uma maneira do cérebro lidar com um trauma. A ciência ainda não tem respostas conclusivas sobre as experiências de quase morte. A grande discussão que existe hoje é: a mente é um produto do cérebro, o cérebro produz a mente, ou a mente é algo além do cérebro, mas que se relaciona com o cérebro? Independentemente do que tenha acontecido, diz a esposa do Dr. Alexander, para ela, que ficou ao lado do leito do hospital esperando o marido voltar, o final foi feliz. Quando chegamos em casa e sentamos no sofá, não conseguia acreditar que ele estava lá, sentado junto comigo de novo. Experiências de quase morte são talvez das maiores evidências de que a vida continua e de que o espírito é independente do corpo. No entanto, nós encontramos, vimos aqui no fim, há sempre uma gama de cientistas ou de especialistas materialistas que dizem assim: não, isso não pode acontecer, porque o espírito não existe. Então deve haver um mecanismo qualquer do cérebro que induza isso. No entanto, quem é médico ou quem é cientista e explica e sabe disso, não é o meu caso, mas pelo que eu tenho lido os comentários de pessoas que têm esse know-how, esse conhecimento, isso não é possível. Nas experiências de quase morte, em que as pessoas estão mortas clinicamente, o cérebro não tem qualquer hipótese de funcionar. Eu estive numa entrevista com aquele professor Dr. Pinto da Costa, aquele senhor de barbas, que era anatomo-patologista no Norte, irmão do presidente do Futebol Clube do Porto, e ele era médico, é um especialista nessa área, e uma vez falando com ele sobre experiências de quase morte, ele disse assim: então se calhar foi uma coisa que eu já tive, porque eu tive um grande acidente, um problema, em que levei 5 transfusões de sangue, e durante essas transfusões de sangue eu estava como se estivesse morto, e eu não tinha condições nenhuma, nem o meu cérebro, de ver ou sentir ou ter consciência. Eu tinha consciência naquele momento e via umas formas esverdeadas à minha volta, coisa que cientificamente é impossível. Então temos os cientistas que veem este fenómeno, temos aqueles que mesmo depois de verem dizem assim: não é possível, e temos aqueles que veem, não conhecem, mas estão abertos a estudar, não é? Outra das provas é a transcomunicação instrumental. O que é isto? É comunicação com o mundo espiritual através de aparelhos eletrónicos, através de gravadores, etc. Isto começou por volta dos anos 60 e tem vindo a evoluir gradativamente. I have heard of the electronic voice phenomenon. I think it's actually one of the most disturbing and unnerving aspects of the notion of there being an afterlife. Attempting to capture spirit voices via technical devices like radios and tape recorders has a long tradition that goes back to the last century. Today, there are tens of thousands of people around the world who say they have captured the voices of the dead on simple tape recorders. This is known as the electronic voice phenomena, or EVP, and was recently popularized in the Hollywood blockbuster White Noise. Despite the Hollywood treatment, EVP has been the focus of serious scientific investigation. One of the leading researchers is Alexander McRae, an electronics engineer who has worked on communication systems for the space shuttle. He has been investigating EVP for decades. If somebody came up to me in the street and said, there's nothing paranormal about EVP, I would say, well, I've done at least 20 years and hundreds of experiments, and I know that it is a paranormal effect. Now, how many experiments have you done? But skeptics insist that EVP is nothing more than the random pickup of broadcast signals like radio and TV. To test this theory, McRae tried to obtain EVP inside a laboratory
that was fully shielded against radio and sound waves. This meant it was impossible to pick up any stray broadcast signals. So inside the laboratory, you couldn't pick up anything. But yet the device still produced voices. Although this audio sample is hard to understand, the very fact it was recorded defies all known laws of science. One experimenter of EVP is Vicky Talbot, who lost her son Braden in a boating accident in 2001. Okay, I'm coming down into Wildcat Cove right now, which is the cove that my son departed from and did not return. Ever since then, she says she can record and recognize his voice using this digital recorder. Well, that's Braden. What has really convinced me is the way he speaks, the stress, the intonation. Sometimes he sounds exactly as he did in life. Happy New Year. He will use certain phrases that we used to use. He will say certain things that will identify himself as the person that he was in life. I am convinced, personally, that I am communicating with my son. Like visitors to Scole and to Bacci's Centre, EVP practitioners find comfort in the belief that they can still communicate with loved ones. But even this conviction can't make up for the unbearable burden of losing a child. These just make me want to cry, just looking at him. He'll just never be this age again, or do that again. What matters is the love that you have for your family. That's what really matters, and not to screw it up. And to remember they can be gone in a flash. You know, these other people, I feel so sorry for them because they have no way of communicating with those that they have lost. And they go around thinking, if only, if only, if only. I don't have to think that. And that's a good thing. Although EVP provides some comfort to the bereaved, practitioners say that the voices are often unclear, always one way, and frustratingly short. One way that we also communicated with spirit, and which was a very effective way, was by use of an ordinary, very cheap tape recorder whose amplifiers were used by the spirit team to carry on a two-way conversation with us. We inspected this machine and found it was completely normal. Earlier, its built-in microphone had been removed to eliminate the possibility of recording anything. When the machine, which contained a blank cassette, was activated, witnesses were astonished when they heard this voice asking them a question. Yes, experimental group. Experimenting with audio equipment. Yes. Historic moment it is. Depois das ETMs e da TCI, temos a transcomunicação mediúnica. É a comunicação através dos espíritos, através dos médiuns. Neste livro, da nossa autoria e editado pela Federação Espírita Portuguesa, e do qual não ganhamos dinheiro nenhum, portanto o lucro reverte para o centro ou para a Federação Espírita Portuguesa, temos aqui um caso que gostávamos de partilhar convosco. Onde é que estás? Anda cá. Que é um caso de um rapaz que morreu atropelado. Quer dizer, ele não morreu. Ele foi atropelado por um senhor que vinha alcoolizado ali no cruzamento dos Correios
e ficou cerca de 9 meses em estado vegetal. E então alguém pediu-nos que nós fôssemos lá dar um passe. Não conhecíamos a mãe e, entretanto, fomos lá. Nós íamos no sentido de ajudar o rapaz a desprender-se do corpo e a prepará-lo para a vida, para além da morte, porque ele seguia-nos com o olhar, mas não falava, não se mexia. Mas nós sabíamos que o espírito estava a ouvir, então preparámos-lo para a desencarnação, para a passagem para o lado de lá. A mãe, não conhecendo nada de espiritismo, estava na esperança que nós o fôssemos curar, coisa que nunca prometemos, obviamente. Depois do miúdo desencarnar, um dia, passado uns tempos, a mãe apareceu no centro espírita, toda vestida de preto, posto ao fundo, no último lugar, não neste centro, mas num outro, neste não havia isso, nós estávamos num outro centro que era o único que existia na altura, e ainda não tínhamos fundado este. E, entretanto, falámos com a senhora, convidámos-la para ir fazer o curso básico de Espiritismo, que tinha começado há 2 semanas. E ela foi e ela disse-nos: olha, eu quero saber, quero descobrir para onde é que o meu filho foi, se é verdade que há vida para além da morte. Disse: olha, boa ideia, então vamos estudar. E, passado 3, 4 semanas, essa senhora já estava a dar uma outra turma do curso básico, a meio da semana. E qual não foi o espanto quando, numa dessas aulas, havia um rapaz, um senhor mais novo que ela, um rapaz que estava na turma, que era médium, que ela não sabia que ele era médium. E ele, o aluno, esse rapaz chamava-se Jorge Mendes, já desencarnou com um cancro. Esse aluno também não sabia o drama da tutora, da monitora, nem do filho, do que é que tinha acontecido ao filho, sabia apenas que o filho tinha morrido. E então, no fim de uma aula, ele chegou, esse Jorge chegou um bocadinho a tremer à beira da Dona Amélia Reis, que é a nossa presidente, que é a pessoa com quem estou a falar, e disse-lhe assim: por trás de si, e durante quase todo o tempo da aula, esteve um jovem, descreveu o meu filho ao pormenor, isto é o relato da Dona Amélia, alto, delgado, que debruçava o rosto sobre o seu ombro. A determinada altura veio junto de mim e disse: vais dizer à minha mãe que a amo muito. Resolvi então pedir-lhe que me desse mais algum sinal, algo de particular entre mãe e filho, sim, porque dizer a uma mãe: olha, está ali o seu filho que ama muito, isso é banal, não é? Não prova nada. De modo a que o recado pudesse ter mais credibilidade. Ele concordou e disse: fala-lhe de uma bicicleta azul de que eu gostava muito. Ora, isso já é algo que pode ser probatório ou não, não é? E ali estava na minha frente algo a que não poderia dar resposta. Eu, diz a Dona Amélia, não sabia a cor da bicicleta, mas prometi verificar. Quanto aos sentimentos, sinceramente, não consigo descrever. Só na manhã seguinte pude ir junto à bicicleta, confesso, fiz com certa emoção. Portanto, a bicicleta, o miúdo andava sempre a pintar a bicicleta com sprays, antigamente era assim, né? Não havia internet, não havia telemóveis. No tempo dos fósseis, que é o meu tempo, nós éramos assim, inventávamos coisas para estar ocupado. E então ela nem sabia de que cor era a bicicleta, estava habituada a ver a bicicleta estava lá pendurada pedimos que desliguem o telemóvel, se faz favor. Portanto, a bicicleta estava lá pendurada no telheiro, e quando ela chegou a casa teve uma enorme desilusão, porque a bicicleta não era azul, a bicicleta era preta. Mas no dia seguinte foi raspar aquelas partes onde se encaixam as rodas, e qual não é o espanto dela quando, ao raspar, por baixo do preto estava um azul muito bonito. Aquilo que nem o médium sabia, que nem a própria mãe sabia, não podia ser telepatia, né? Afinal acabou por se comprovar. E depois raspou a bicicleta toda, né? E aqui vemos o Helder, filho da Amélia, que desencarnou já há uns 20 e tal anos,
e aqui a famosa bicicleta, cujo caso na íntegra está neste livro, entre outros casos que, através da mediunidade, demonstram a imortalidade do espírito, não havendo outra explicação, de momento, pelo menos, que nós consigamos encontrar para a resolução destes casos. Muito bem, continuando, já falámos destes três, agora temos os casos sugestivos de reencarnação. Os casos sugestivos de reencarnação são 4. A regressão de memória feita com psiquiatras, com psicólogos, com médicos que tenham feito formação específica nessa área. As crianças que se lembram de vidas passadas, os meninos prodígio e as comunicações espirituais de espíritos que dizem eu vou nascer na família tal, com esta característica, com aquela, e que acaba por se realizar mais tarde. Vamos ver. Este é o caso da regressão de memória, uma viagem pelo inconsciente, hoje muito conhecido. Podemos, por exemplo, ver os estudos do Dr. Brian Weiss nos Estados Unidos e de muitos outros. Temos aqui um outro caso muito interessante. For as long as mankind has recorded its experiences, there have been stories about reincarnation. In most Eastern cultures, the concept of reincarnation is widely accepted. In the West, increasing numbers of people are talking and writing about past life experiences. Are these accounts creations of active imaginations, or are these people actually remembering past lives? In the Journal of Scientific Exploration, we've actually published a number of articles on reincarnation, and they've been done mainly by Professor Ian Stevenson at the University of Virginia. And his research is an excellent example of how scientific methodology can be applied to something as seemingly unscientific as reincarnation. One of the studies we published most recently involves birth defects that are associated with the remembered death wounds of children who recall previous lives. Stevenson notes that children who remember previous lives begin to talk about them almost as soon as they can speak and stop between the ages of 5 and 7. He examined the cases of 210 such children afflicted with rare birth defects, and in 85% of the cases where medical records were obtained, a correspondence between past life wound and birth defect was confirmed. A birthmark on the chest of an Indian youth who remembered the life of a man named Maharam killed with a shotgun at close range. This post-mortem drawing indicates gunshot wounds in the chest of a man named Maharam. A Turkish boy's deformed ear. The boy remembered the life of a man who had been shotgunned in the head at point-blank range. Hospital records confirm the man he remembered actually died of a shotgun wound to the right side of his skull. The congenital deformation of the right hand of an Indian child who remembered the life of another child who lost his fingers in a food chopping machine. And the stunted leg of a Burmese girl who remembered the life of a woman whose leg was severed when she was run over by a train. Agora vou-vos mostrar um pequenino vídeo, muito pequenino, do TikTok, de uma criança, de um menino prodígio. E é, de facto, dos vídeos que mais me tocou, porque é impressionante como é que uma criança tão pequenina tem estas lembranças. Nós sabemos que há crianças com 2 anos que falam 8 línguas, etc. O padre Oscar Quevedo, que era um acérrimo inimigo do espiritismo no Brasil, que sempre combateu o espiritismo, ele dizia, não, essas crianças, havia uma criança que falava 7 ou 8 línguas em Itália, então ele dizia, fala italiano porque os pais são italianos, fala francês porque está à beira da Suíça e sofre por hiperestesia indireta do inconsciente, que ninguém sabe bem o que é, sofre influência dos franceses. Falava chinês porque na esquina da rua havia um restaurante chinês. Quer dizer, as pessoas recusam-se a aceitar a existência do espírito e inventam as teorias mais mirabolantes que não conseguem comprovar para explicar aquilo que não querem aceitar. What is this? And tell me, you have to tell me the name of it. The foot. The foot. The ancient Romans were the first to make right and left shoes.
Huh? Before that, shoes to be worn on either foot. Isn't that silly? Yeah. Okay, what is this right here? The pelvis. It's the only bone in the body that's gender specific, which means it's different in boys and girls. Is it? Yes. The pelvis's job to protect the organs used for digesting and reproduction, which means throwing babies. E por último, temos os espíritos que se comunicam antes de reencarnar através dos médiuns, dizendo eu vou reencarnar na família tal, com o sexo tal, com a característica tal, com a marca tal. Podemos encontrar neste livro editado pela Federação Espírita Portuguesa, por acaso temos aí, Reencarnação no Brasil. São 8 casos de reencarnação estudados metodologicamente, sob o ponto de vista científico, mas que se conseguem ler muito bem, porque estão sob uma forma descritiva quase romance. O engenheiro Hernani Guimarães Andrade fez esta monografia sobre um caso que sugere a reencarnação, Jacira versus Ronaldo, isto é, o Ronaldo ter-se suicidado com veneno e depois reencarnou como Jacira. E é muito interessante, vou só deixar uma pontinha que é para vocês comprarem o livro e lerem. Ele suicidou-se com veneno e depois, quando reencarnou como Jacira, ele informou primeiro que ia reencarnar como filho da irmã dele, como rapariga. E então, uma das coisas que acontecia quando iam lanchar, que a mãe, que tinha sido irmã dele na vida anterior, fazia groselha e ele dizia, não tomem isso porque vocês vão morrer. Porque o veneno que ele tinha ingerido tinha sido ligeiramente avermelhado. Olhem que interessante, não é? E aqui vemos a mesma monografia em alemão. Muito bem, já vimos as experiências quase-morte, a transcomunicação instrumental, comunicação através de médiuns, os casos sugestivos de reencarnação, e agora faltam-nos as visões no leito de morte. Esta é a piorzinha deles todos, mas vão ter de ter paciência. Se alguém que está à beira de um moribundo for espírita e tiver a coragem de lhe falar da vida para além da morte, com serenidade, explicando que aos poucos a pessoa vai começar a ver familiares estão ali, que isso não é uma ilusão de óptica, não está a alucinar, etc. As pessoas começam a ganhar não só serenidade, mas também confiança, porque começam-se a perceber de que aquilo que estão a ver não é ilusão, não é alucinação. É alguém que está ao lado, num corpo de carne, a dizer-lhes que aquilo que é verdade. Se porventura o moribundo tem conhecimento da doutrina espírita, é mais fácil dar esse salto, porque ele começa a ver na realidade aquilo que aprendeu outrora, né, quando tinha saúde. Opa, afinal é verdade, aquilo que eu aprendi. Se é que ainda não tinha essa certeza através das experiências nas reuniões de intercâmbio comum espiritual. De qualquer modo, independentemente do moribundo ter conhecimentos espíritas ou não, ter conhecimentos da vida para além da morte ou não, é um ato de caridade dos mais profundos acompanhar alguém na hora da desencarnação, isto é, na hora em que a pessoa larga o corpo de carne ou na hora da morte, como se queira. Nunca ninguém devia morrer sozinho. Vejamos o caso das visões no leito de morte. No caso das visões do leito de morte, como o próprio nome indica, são pessoas que os moribundos veem. Os menos avisados no assunto têm tendência a dizer que isso são alucinações do moribundo. No entanto, Ernesto Bosano, um eminente pesquisador e cientista espírita italiano, ele pesquisou a fundo esses casos. E há vários tipos de visões no leito de morte. Há visões no leito de morte que são vistas apenas pelo moribundo, de pessoas suas conhecidas, de pessoas que ele não sabe quem são.
Há visões no leito de morte que são vistas pelo moribundo e pelos familiares que estão ao lado, o que prova que não é uma alucinação. Há visões no leito de morte que são vistas apenas pelos familiares. E então há um caso muito interessante de um físico escocês, Sir William Fletcher Barrett. Ele era casado com uma médica obstetra e um dia a sua esposa teve a ajudar num parto muito difícil de uma jovem que teve uma eclâmpsia e que estava a morrer com perda de sangue. E isto nos idos do século XIX, princípios do século XX, por aí. E então ela estava a dizer ao marido, olha, cuida do nosso filho porque eu vou morrer. E ele estava a dizer, não vais nada a morrer. Não, vou, porque está aqui o meu pai, está aqui fulano, Beltrano, e estão a dizer que me vieram buscar e eu parto com muita alegria. E então eles pensaram que era uma alucinação. E de repente ela abre os olhos e começa a dizer, mas está aqui a minha irmã, a dizer também que me veio buscar, não sabia que ela tinha morrido. Essa irmã tinha morrido na semana anterior. Ninguém lhe tinha dito porque ela estava com um parto de risco, com uma gravidez de risco. Quando a esposa contou isto ao William Fletcher Barrett, que depois teve o título de Sir, dado pela Rainha de Inglaterra, porque era uma figura proeminente na ciência em Inglaterra e no mundo, William Fletcher Barrett começou a pesquisar esses casos, com enfermeiros, com médicos em hospitais de Inglaterra e todo o mundo. E conseguiu compilar num único livro chamado Deathbed Visions, Visões no Leito de Morte, que está em 3 volumes e que faz parte do acervo da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres e que se pode encontrar em livrarias também, em inglês, comprovando todos os trabalhos científicos feitos até então, comprovando as teses espíritas. Atualmente podemos encontrar em português um livro de 2 filósofos, o Dr. Carlis Osis, da Letónia, e o Dr. Erlendur Haraldsson, da Islândia. 2 cientistas, 2 pesquisadores que pesquisaram precisamente as visões no leito de morte. E então é muito interessante o estudo deles, porque é de uma minúcia científica muito profunda. Eles estudaram o mesmo fenómeno em 2 sociedades completamente diferentes, a americana e a indiana, com crenças religiosas, tendências religiosas diferentes. E então fizeram um estudo, e as pessoas podem encontrar esse livro em Portugal. O título é O que eles viram no limiar da morte, se não me falha a memória, das publicações Europa-América. E então, nesse livro, eles concluem que os moribundos nos Estados Unidos, com ou sem instrução, e os moribundos na Índia, com ou sem instrução, os moribundos nos Estados Unidos, ateus, agnósticos ou crentes, e os da Índia, ateus, agnósticos ou crentes, relatavam precisamente as mesmas coisas. E com uma característica em comum, é que esse convite para a morte, que aparecia dos supostos espíritos ou falecidos, era bem recebido e as pessoas queriam partir com alegria porque se sentiam bem. Era um convite que era aceito. Quando isso vai precisamente contra tudo aquilo que é humano, que é o instinto da sobrevivência e de não querer morrer e protelar sempre a morte. Portanto, temos então aqui, vimos as visões do leito de morte e a última, que é as experiências fora do corpo. Paulo, o que é projeção astral? Projeção astral também é conhecido como desdobramento. É um fenômeno que ocorre quando a gente vai dormir. Todo mundo, quando vai dormir, sai do corpo. É um fenômeno natural. Mas algumas pessoas recordam do processo de sair do corpo e de estar lá. E quando acorda, relembra e pode relatar. Esse é o fenômeno, projeção astral ou desdobramento.
Quando você sai do corpo, a sensação é de estar acordado. Você não tem a sensação de estar tendo um sonho. Você tem a sensação de estar acordado. E o cérebro vai registrando o que você está vivenciando fora do corpo enquanto está acontecendo. O sonho a gente só lembra quando acorda. E a projeção astral, você tem a sensação de estar vivenciando e percebe o momento que acorda. Então, ele é uma lembrança próxima da lembrança que a gente tem do dia anterior, e não de um sonho. Existem 3 fenômenos fundamentais que resumem todos os fatos que a gente pode encontrar relacionados a essa questão. É o sonambulismo provocado, o desdobramento e a mediunidade. Sendo que a gente pode até entrecruzar todos. Eu vou explicar. O sonambulismo provocado, ele ocorre com indivíduos que têm aquele sonambulismo natural, sabe? Sim. Durante a noite se mexe, anda, né? Levanta, fala. Um magnetizador, por meio de passes, ele induz o indivíduo que tenha essas características ao sono. E ele vai aprofundando o sono desse indivíduo. Aí chega um momento que ele sai do corpo, mas se mantém em contato com a mente do magnetizador. E aí a gente percebe isso porque o indivíduo sai do corpo e você conversa com ele, ele responde de olho fechado mesmo, como se ele estivesse dormindo, e começa a falar. E esse fenômeno é o sonambulismo provocado, né? Ou seja, o magnetizador provoca o estado de sonambulismo. Fora do corpo, esse indivíduo pode andar, pode sair, pode relatar o que está vendo, pode ler um livro que está distante, conversa, conta coisas, pode olhar até o corpo dele por dentro, fazer diagnóstico. É um fenômeno fantástico, chama lucidez sonambúlica. O interessante é que quando ele volta para o corpo, ele não se lembra. Nada do que aconteceu ele se lembra. Então, ele também tem sensibilidade cutânea, você pode tocar. Pode colocar uma agulha, ele não vai sentir dor durante o fenômeno. Então, tem uma série de características que você conhece a respeito do sonambulismo provocado. Então, sair do corpo pela ação do magnetizador, só que ele não vai se lembrar de nada quando acordar. Aí nós temos o desdobramento, que é também sair do corpo. Só que quando sai do corpo, o corpo fica com a aparência de dormindo. O indivíduo está lúcido fora do corpo. E ele é que, quando acorda, vai relatar o que aconteceu. Então, você vê, durante o sonambulismo, você está ouvindo a pessoa falar, com aparência de dormindo, mas ela fala, relata tudo que ela está vivendo fora, e ela mesma não lembra quando acorda. O desdobramento é o indivíduo sai do corpo, você, quando olha para ele está com a aparência de dormindo, e ele vai relatar depois que acordou. Eu saí do corpo, vivenciei isso, aquilo outro. O médium tem diversos graus de sensibilidade, mas a base do médium é o contato com o espírito. Então, pense assim, quem vai se comunicar é o espírito. E o médium é o que vai servir de intermediário. Então, um espírito pode se aproximar de um sonâmbulo, por exemplo, e também induzir-lhe ao sono. Faz ele sair do corpo, o corpo fica com a aparência de dormindo, aí ele fala, o indivíduo, o sonâmbulo repete e o corpo transmite a informação. Isso tornaria-se, é o que a gente pode chamar de mediunidade sonambúlica. Você pode ter um desdobramento, sai do corpo, conversa com o espírito, volta para o corpo e conta para a gente. Olha, eu saí do corpo, eu conversei com o espírito, ele falou isso, isso, isso. Também podemos considerar um tipo de mediunidade. Mas o médium em si, clássico, ele recebe inspiração do que o espírito quer se comunicar. Então vai desde a simples inspiração, você começa a falar, e aí as ideias começam a vir na sua cabeça, você percebe que não são suas e você começa a repeti-las, isso se torna uma comunicação, até você ouvir um espírito falar no seu ouvido e você repete mesmo como se fosse um ditado. Então, amigos, estas são as provas que existem todos os dias, estamos a terminar, aos milhares de casos, e dos quais os materialistas riem, né, com soberba. No entanto, não podem fugir desta realidade. Porquê? Porque está assente nas leis da natureza, né? Nós somos espíritos imortais, temporariamente num corpo de carne, né? E estamos aqui para evoluir intelectual e moralmente, né?
evoluindo ao longo de várias reencarnações até atingirmos o estado de espírito puro. Estas são as leis da natureza. Não adianta acreditar ou não acreditar. Passamos por elas na mesma. Então, em jeito de encerramento, vamos encontrar no túmulo de Allan Kardec, no cemitério Père Lachaise, esta frase que é atribuída a Allan Kardec, mas que não é dele, ninguém sabe, porque foi feita depois de Kardec ter falecido. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. É de facto a pessoa que pediu para esculpir esta frase na pedra tumular foi muito bem intuída, porque vem concisamente retratar a ideia espírita. E vamos encerrar com um último vídeo. Foi com uma motorizada, uma motinha, aqui no centro da cidade das Caldas. Estou a ver daqui o sítio em que ele teve o acidente. Foi num stop, o carro bateu-lhe e teve 10 meses inerte, sem qualquer tipo de reação, e depois acabou por falecer após esses 10 meses. Ele era o mais novo, ele teve o acidente com 20 anos e faleceu já com 21. Os trabalhadores do centro que se disponibilizaram, pediram para ela me contactar, claro, a ir lá dar os cuidados continuados do lar, dar passo ao meu filho. Então eles iam lá uma vez por semana. Aproveitavam para conversar com ele, porque, entretanto, hoje eu sei que muito provavelmente ele estaria a ouvir aquilo que lhe estavam a dizer. Então conversavam ali um quarto de hora, 20 minutos com ele, passando-lhe ideias sobre o mundo espiritual e tal. Paralelamente, ofereceram um livro, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e também um livro que me marca muito, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Porque pela ordem cronológica, o correto para nós, sobre a nossa ótica, que ainda é muito míope, seriam os pais irem primeiro do que os filhos. Mas o Espiritismo nos traz que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente e que nada acontece por acaso. Para cada um de nós, sempre tem o momento desse retorno e cada um tem a sua história de vida. Muitos jovens, eles se vão cedo em virtude de, por exemplo, podem já ter completado os seus instantes aqui na Terra. E aí muitos são chamados até de completistas, inclusive num processo reencarnatório que vem só com uma pequena temporada aqui na Terra. Outros vêm para passar bem mais tempo. Mas o mais importante é que a gente compreende com a doutrina espírita que nós precisaremos retornar à pátria espiritual. E o que acontece muitas vezes são verdadeiras provas em que os filhos retornam, e aí pela mediunidade santa de Chico Xavier, existem vastas literaturas, que ele tem muitos livros de desencarnes de jovens que retornaram antecipadamente, muitos que participaram na Segunda Guerra Mundial, que tiveram processos de dizimação em massa de muitas pessoas, e aí necessitaram e até pediram, clamaram no processo da reencarnação para virem aqui à Terra e antecipadamente retornarem ao mundo espiritual. O dia em que isto se diluir no tempo, né, tudo tem um fim, eu hei de saber o que é que move esta gente a virem até aqui sem lhe darem nada em troca. Foi uma das coisas que me tocou, porque eu não tinha nada para lhe dar. E eles iam lá sempre e sempre e sempre a seguir. Eu resolvi ir ao centro espírita, porque a minha vida, eu sou professora, fui aqui na cidade, a minha vida era a escola, a casa, os filhos, o carro, a escola, a casa, enfim. O resto passava ao lado. Eu comecei-me a perceber que, de um momento para o outro, eu tinha um filho num mundo que não era aquele.
Então pensei, não, espera lá, então, se eu fui mãe, não posso dizer 100%, ninguém é mãe a 100%, mas fui mãe à força toda, àquilo que a minha capacidade dava. Se eu sempre tentei controlar a vida dos meus filhos neste mundo, se agora tenho outro no mundo, me passava ao lado, e se eu tenho hipótese de perceber como é que esse mundo funciona, eu vou ter que saber isto, porque assim vou ser capaz de o acompanhar melhor num novo passo da existência dele. Também é importante compreendermos que se os filhos vão antecipadamente, há uma permissão divina. E se os pais ficam aqui na Terra, também precisam viver aqui na Terra. Aproveitar a vida para amar em profusão, para ajudar a todos em humanidade. Saber que esse período do reencontro vai ser no tempo certo de Deus. E que nós jamais poderemos atentar contra a nossa própria vida. Querer antecipar isso, porque senão estaremos nos comprometendo com as próprias leis soberanas de Deus. Então só cabe a Ele, ao próprio Deus, saber o momento certo do nosso retorno à pátria espiritual. Porque é o que temos de mais certo nessa vida. Ao chegarmos aqui, sabemos que não iremos ficar perenemente. Então, se todas as provas nós passarmos, e aos pais em relação a saber que os filhos foram antecipadamente, unam-se no amor de Deus. Busquem ajudar filhos de outras mães que aqui permanecem na terra, muitos órfãos que estão abandonados. Vai se sentir muito mais útil e saber que os seus filhos que estão no mundo espiritual, ali aguardaram um dia para um grande abraço e aconchego, vão saber também que os pais estão bem em ajudar a outras pessoas e até minimizar a própria dor. Porque quando nós começamos a enxugar as lágrimas dos outros, a gente deixa de ter tempo para chorar e a gente vai aliviar muito os outros seres. E aí seremos muito mais felizes. E mais ainda, o que vai acontecer é, no futuro, no amanhã, poderá ser bem próximo, um grande reencontro, porque nós estamos sempre na vida. Lembramos as palavras de Emmanuel quando nos diz, na obra Recados no Além, sairás da morte tantas vezes quanto forem necessárias, mas da vida, jamais. Ou seja, estaremos na vida. E muitos dos filhos que partem antecipadamente, um dia reencontrarão os seus pais. E imaginemos como será positivo. Mas as coisas têm que se encarar de frente, não há volta a dar. E se não há volta a dar, o melhor processo será procurarmos conforto naqueles que sabem mais do que nós e, sobretudo, tentar encontrar outra mãe que tenha passado pela mesma experiência e ver como é que ela se desenvencilhou daquele assunto, como é que deu a volta à situação, porque isso vai nos dar conforto. Temos que encarar as coisas de frente, mas, sobretudo, encontrar algo que nos preencha, porque, agora, se eu pensar que há situações que são inevitáveis, que de algum modo havia ali um deve haver entre mim e ele, que acabou por se resgatar, eu estou mais em condições de enfrentar o mundo e de levar aos outros a minha mensagem, que embora não seja fácil, também não é frívola, mas é sentida. Eu sou, apesar de tudo, feliz. Eu não sou como o urso, molhado e triste a olhar para o caminho. Não, eu tenho um objetivo na vida, vou continuar a ter, Deus me permitir, e muito sinceramente, eu vou conseguir. Sou feliz, afinal. Terminei.